Você já parou para pensar em um lago recém-formado, sem conexão com nenhum rio e de repente surgem peixes? Como isso é possível? Se ninguém os coloca lá, de onde eles vêm? Seria um mistério inexplicável da natureza ou existe uma explicação científica surpreendente por trás disso? Prepare-se para descobrir um dos enigmas mais fascinantes do mundo aquático. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva agora e não perca nenhum dos nossos conteúdos misteriosos e fascinantes. Deixe seu like e comente abaixo. Você tem ideia como os peixes surgem nos lagos? Imagine um lago isolado, sem rios ou córregos conectados a ele. Um pedaço de água tranquilo e aparentemente estéril. Mas, com o passar do tempo, algo inesperado acontece. Peixes surgem, como se tivessem brotado do nada. Como isso é possível? Será que há um mistério oculto nas águas que desafia nossa compreensão? Essa é uma das perguntas mais intrigantes da biologia, e a resposta pode surpreender você. A ciência já provou que a vida aquática pode aparecer onde menos esperamos. Em locais completamente isolados, lagos formados por chuvas ou erupções vulcânicas acabam de alguma forma sendo habitados por peixes. Mas de onde eles vêm? Teriam sido trazidos pelo vento, por pássaros ou haveria algum fenômeno inexplicável por trás desse mistério? O que a natureza esconde sob a superfície dessas águas enigmáticas? Uma das explicações mais aceitas pelos cientistas é que os ovos dos peixes podem ser transportados por aves aquáticas. Muitas espécies de aves pousam em diferentes corpos d'água, carregando consigo ovos microscópicos grudados em suas penas ou patas. Quando pousam em um novo lago, esses ovos se desprendem e encontram um ambiente propício para se desenvolver. Mas isso explica todos os casos? Ou ainda há algo além da ciência que não conseguimos entender completamente? Além das aves, há outra teoria intrigante. Os ovos de peixe podem ser extremamente resistentes e sobreviver em condições extremas. Alguns cientistas acreditam que certos tipos de ovos podem ficar dormentes no solo seco por anos, até que a água os cubra novamente. Assim, quando um lago ou rio temporário se forma, a vida que parecia inexistente ressurge de forma quase mágica. Seria um mecanismo da natureza para garantir a sobrevivência das espécies em ambientes inóspitos? Outro fator surpreendente é a capacidade dos peixes de se adaptarem e migrarem através de pequenos cursos d'água que nem sempre são visíveis a olho nu. Em épocas de chuvas intensas, pequenos riachos podem se formar, ligando temporariamente corpos d'água que antes estavam isolados. Isso permitiria que ovos ou até mesmo pequenos peixes viajassem para novos habitats. Mas será que isso explicaria os casos de lagos completamente fechados? O fenômeno dos peixes surgindo misteriosamente não acontece apenas em lagos, mas também em cavernas subterrâneas. Em locais onde a luz do sol nunca toca, espécies únicas de peixes se desenvolveram ao longo dos séculos. Como chegaram ali? Alguns pesquisadores acreditam que esses peixes são descendentes de espécies ancestrais que ficaram presas em cavernas após mudanças geológicas. Outros acreditam que águas subterrâneas interligadas podem transportar ovos e larvas por quilômetros sem que percebamos. E se a explicação estiver além do que conseguimos provar? Algumas culturas antigas acreditavam que os deuses traziam a vida para os lagos e rios como um presente sagrado. Civilizações indígenas contavam histórias sobre peixes surgindo das chuvas, trazidos por entidades invisíveis. Seriam apenas mitos ou haveria uma conexão mais profunda entre esses relatos e a realidade? Curiosamente, há casos documentados de peixes caindo do céu. Sim, isso mesmo. Relatos de chuvas de peixes foram registrados em diversas partes do mundo. Fenômeno conhecido como chuva animal, acredita-se que trombas d'água possam sugar peixes de rios e lagos e carregá-los para longas distâncias antes de soltá-los sobre a terra. Mas até hoje, muitos cientistas tentam entender exatamente como isso acontece e por que é tão raro. A vida sempre encontra um jeito de se espalhar, mesmo nos lugares mais inóspitos. Alguns peixes podem sobreviver em condições extremas, como os killifish, que enterram seus ovos na lama e só eclodem quando o ambiente se torna favorável. Essa adaptação incrível permite que novas populações surjam do nada quando a água volta a ocupar um espaço seco. A natureza tem formas surpreendentes de espalhar a vida, e os peixes são uma das provas mais fascinantes disso. Cada nova descoberta sobre esse fenômeno nos lembra o quanto ainda há para aprender sobre os mistérios do mundo natural. Será que um dia conseguiremos desvendar todos os segredos de como a vida se espalha? Ou sempre haverá algo além da nossa compreensão? A natureza sempre encontra maneiras surpreendentes de se adaptar, e os peixes são um dos exemplos mais impressionantes dessa capacidade. Em muitos lugares do mundo,
Pesquisadores têm casos documentados de peixes que sobreviveram em condições extremamente adversas. Mas como esses organismos conseguem resistir à seca, ao frio e até à falta de oxigênio por tanto tempo? Algumas espécies possuem mecanismos internos de sobrevivência que parecem saídos de um filme de ficção científica. O peixe-pulmão, por exemplo, é capaz de criar um casulo ao redor de si mesmo e entrar em um estado de hibernação chamado estivação. Durante esse período, ele pode ficar sem água por meses ou até anos, apenas esperando o momento certo para voltar à vida. Se expandirmos essa ideia, é possível que outros organismos aquáticos também possuam habilidades semelhantes. Alguns cientistas acreditam que certos peixes podem entrar em um estado de vida suspensa, semelhante ao dos micróbios encontrados congelados em geleiras por milhares de anos. Mas será que essa explicação será suficiente para todos os casos de peixes surgindo do nada? A hipótese dos rios delimitados ainda é uma das mais aceitas entre os especialistas. Em várias partes do mundo, cavernas alagadas formam verdadeiros labirintos abaixo da superfície. Essas redes de água subterrânea podem conectar lagos isolados sem que os percebamos, permitindo que os peixes se movam livremente entre diferentes ecossistemas escondidos. Algumas expedições exploram essas cavernas submersas e específicas espécies de peixes completamente desconhecidas. Muitas dessas criaturas são adaptadas à escuridão total, sem olhos e com corpos translúcidos. Será que alguns peixes que parecem do nada vieram dessas redes invisíveis de água subterrânea? Outro ponto que intriga os pesquisadores é o fato de algumas espécies aparecerem em locais onde não deveriam existir. Existem lagos isolados em montanhas, a milhares de metros de altitude, que inexplicavelmente abrigam cardumes de peixes. Como eles chegaram ali, se nenhum rio ou córrego os conecta ao resto do mundo? Uma explicação surpreendente envolve a teoria de que certas espécies podem ter sido levadas pelo vento. Parece provável que ovos de algumas criaturas microscópicas já foram encontrados presos a partículas de poeira suspensa no ar. Se isso pode acontecer com organismos pequenos, será que algo semelhante poderia ocorrer com ovos de peixes? Tempestades poderosas podem levantar poeira e água em altitudes impressionantes, carregando recursos mínimos para grandes distâncias. Mas há uma hipótese ainda mais intrigante. Será que os peixes poderão surgir por meios que ainda não compreendemos? Desde os tempos antigos, existem relatos de organismos que parecem nascer espontaneamente da lama ou da água parada. Para a ciência moderna, essa ideia pode parecer absurda, mas ainda existem lacunas no conhecimento sobre a origem e propagação da vida. As propriedades da água são, por si só, um mistério. Os oceanos e lagos são ambientes extremamente complexos, capazes de sustentar formas de vida em condições extremas. Existem bactérias que vivem em fontes hidrotermais a temperaturas altíssimas, e outras que prosperam no gelo da Antártida. Se a vida pode existir em lugares tão improváveis, será que ainda há segredos escondidos em nossos próprios lagos? Alguns pesquisadores acreditam que micro-organismos aquáticos podem carregar em si a chave para a resposta. Muitos desses organismos podem sobreviver por anos em estado dormente, aguardando o momento certo para se desenvolverem. Isso poderia indicar que a vida nos lagos isolados não surge do nada, mas sim de um processo biológico que ainda não compreendemos totalmente. Mas e se estivermos olhando apenas para a superfície do problema? Alguns estudiosos das ciências ocultas acreditam que a água tem propriedades energéticas especiais, capazes de gerar formas de vida espontaneamente. Para essas correntes de pensamento, os peixes que aparecem misteriosamente poderiam ser manifestações desse processo desconhecido. A ciência já vendeu muitos mistérios sobre a natureza, mas também sabemos que existem forças que ainda não conseguem explicar completamente. O comportamento dos peixes, sua resistência extrema e sua capacidade de adaptação continuam sendo áreas de estudo que desafiam até os pesquisadores mais experientes. Em alguns lugares do mundo, tribos indígenas e povos ancestrais possuem curiosidade sobre os peixes que surgem do nada. Algumas culturas acreditam que os peixes são mensageiros dos espíritos da água, enquanto outras veem como um sinal divino de fartura e incerteza. Teriam esses povos descobertos algo que a ciência moderna ainda não compreendeu? Além das hipóteses biológicas e das crenças antigas, há quem sugere que a resposta possa estar no próprio planeta Terra. Algumas teorias apontam que o interior do nosso planeta ainda é um mistério, e que as bolsas de água subterrâneas podem conter espécies desconhecidas, que emergem ocasionais em lagos de superfície através de rachaduras e fissuras geológicas. Se pensarmos em escalas de tempo maiores, outro fator entra no jogo: a evolução. Em locais isolados, sem contato com outras condições ambientais,
A seleção natural pode criar espécies únicas em pouco tempo. Isso significa que alguns peixes encontrados em lagos podem ser descendentes de espécies antigas que evoluíram em segredo por milhares de anos. Há ainda muito o que se descobrir sobre a dinâmica da vida na Terra. Com o avanço da ciência, novas respostas surgem a cada ano, mas alguns mistérios continuam desafiando nossas explicações. O aparecimento misterioso de peixes em lagos isolados é um desses aspectos que ainda deixa muitas perguntas em aberto. Talvez a resposta esteja escondida em detalhes que ainda não percebemos. O mundo natural é um complexo de quebra-cabeça, onde cada peça pode revelar um segredo inesperado. Quem sabe, no futuro, novas tecnologias permitirão que finalmente compreendamos por completo esse enigma milenar. O que temos certeza é que a vida sempre encontra um caminho, e os peixes que aparecem do nada são a prova disso. Seja através de ovos resistentes, rios densos, ventos misteriosos ou processos ainda desconhecidos, a natureza continua a nos surpreender com suas soluções engenhosas. Então, na próxima vez que você avistar um lago isolado e descobrir que os peixes nadam em suas águas, lembre-se, há segredos escondidos sob a superfície, esperando para serem descobertos. E quem sabe, talvez um dia, podemos finalmente desvendar todos os mistérios da origem da vida nos lagos e oceanos do planeta.